Bom dia a todos, muito obrigado por comparecer. Eu olhei aqui um pouco da quem está entrando, tem muita gente que trabalhou comigo, fico muito feliz pela presença de vocês. Temos aí uma agenda especial do nosso Tech Talk, que a Kigo vem fazendo todo mês. Esse mês é sobre Black Friday, tá? E a gente veio aí com uma frase: garanta apenas que seus preços caiam e não o seu site. Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre cases, experiências, dicas importantes para que seu site, neste dia, atenda seus clientes e que você seja tolerante a falhas, tá bom? Trouxe aqui uma equipe, uns convidados especiais que a gente possa conversar e trocar bastante experiência. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma pessoa de pele clara, tenho cabelos curtos, de cor castanha, olhos castanhos. Eu estou usando uma camisa de cor cinza, com o logotipo da Kigo, e o meu fundo de tela, ele tá fosco, tá bom? E me apresentando, ah, meu nome é Chuck Norris e o meu apelido é Carlos Costa, mas acho que há uns 15 anos eu já venho atendendo com esse nome e pegou. Então, Chuck Norris, fiquem à vontade, pode me chamar assim. Eu sou head de performance e observabilidade na Kigo há uns 2 anos. Eu graduei em análise de sistemas na PUC, um pós-graduado aqui em São Paulo em banco de dados. E há uns 15 anos eu já tenho essa jornada, caminhei nessa jornada de performance de aplicações. Algumas das pessoas que estão aqui me acompanharam nesse tempo. E eu destaco alguns setores no qual trabalhei bastante, são financeiro, seguro, educacional e varejo. E nossos convidados, eu tenho aqui nossos convidados, a Cristiane Beatrice. Bom dia, Cris. Tudo bem? Ela é a nossa gerente de marketing brand aqui da Kigo. Por favor, se autodescreva e nos se apresente. Fique à vontade, Cris. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris Beatrice, sou gerente de marketing e branding aqui da Kigo. Eu sou branca, pele clara, loira, estou usando óculos, estou com uma blusa preta, tenho milhões de tatuagens no braço e estou num fundo branco com blur também para dar uma disfarçada na bagunça. Obrigado, Cris. Temos aqui conosco o Rafael Hess. O Rafael, ele é fundador da agência SEO e Conteúdo Web Estratégica e cofundador da Nova Escola de Marketing. Ele também é autor de livro do Marketing de Conteúdo, a Moeda do Século XXI, e também é professor de MBA, extensões, pós-graduações. Seja bem-vindo, Rafael. Por favor, se descreva para a gente, se autodescreva. Bom dia, gente. Obrigado pelo convite. Eu tenho 42 anos, sou branco, cabelo curto, uso óculos, ligeiramente acima do peso, lutando contra isso. E gosto muito de conversar e dividir conhecimento. Estou usando uma camisa polo preta e estou no quarto do meu enteado hoje aqui. Obrigado, seja bem-vindo, Rafa. Temos também o Dianese, Cristiano Dianese, seja bem-vindo. Ele é Tech Manager nível executivo na Cogna e trabalhou há muito tempo, uns 13 anos, né, Dianese, no setor de varejo, tem muita experiência para trocar aqui com a gente. Por favor, se autodescreva para a gente. Boa. Bom dia, pessoal. Então, sou Cristiano Dianese, na Cogna, em muitos lugares me chamam de Didico, por causa de Dianese, né? Tenho 43 anos, cabelo não é meu forte, sou quase careca, pouco de barba, sou branco, uso óculos, estou usando um uniforme de home office, né? Um moletom qualquer. Trabalhei 12 anos num grande varejista aqui, tive a oportunidade de participar da primeira Black Friday que rolou no Brasil aqui, e acho que tem muita experiência para a gente trocar. Legal, seja bem-vindo. Eu não consigo te chamar de Dianese, Didi, já estou acostumado, né? Seja bem-vindo. E para completar aqui o nosso quadro de convidados, eu tenho o Léo Camargo, que ele é engenheiro sênior de confiabilidade de sites na Uber. Poxa, meu parceiro, meu amigo, muito tempo, né,
de estrada juntos. Por favor, Léo, se autodescreva para a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Chuck. Bom, eu sou o Léo, eu sou branco, tenho cabelos pretos, começando aí para um grisalho, também lutando com a balança, né? Acho que isso é algo em comum com várias pessoas. Uso óculos, estou usando uma camiseta preta nesse momento e meio que um uniforme do home office também, com um moletom. Meu fundo não está ofuscado, não está tão bagunçado hoje, apesar da minha esposa chamar esse quarto de quarto da bagunça. Eu sou, como o Chuck já disse, eu sou SRE na Uber, sou formado pela USP em Sistema de Informação. Faz 13 anos, mais ou menos, aí de TI, dos quais 11 focado especificamente em performance de sistemas, e desses 11, 9 trabalhando com o Chuck. E se eu pudesse citar uma característica minha, que acho que faz muito sentido, inclusive, com o tópico em questão, é que eu detesto fila, independente da fila. Legal, valeu, Léo, obrigado, viu? Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Vamos começar com o conteúdo, e que nossa proposta aqui é trazer um pouco dos dados da Black Friday para vocês, falar um pouquinho deles, e nós, como é uma data que envolve praticamente um ecossistema inteiro da empresa, nós não vamos focar, não vamos falar muito nas questões de estratégia de preços ou estratégias de entrega, prazos, segurança. Nós vamos focar em performance, tá? Esse é o nosso objetivo aqui, tá ok? Vamos lá, vamos para os dados e fatos, dividindo com vocês. Em 2010, aqui é um fato curioso, foi a primeira edição do Black Friday no Brasil. O Didi tem até uma história interessante, depois ele pode comentar. E de lá para cá, 12 anos se passaram, essa é a segunda data principal aí no calendário do comércio, né, para os varejistas, e-commerce. Para algumas empresas, ela chega a ser até a primeira data mais importante do ano, mais que Natal, e certamente é uma data que faz com que muitas empresas batam metas do ano, né, as metas que as empresas no início do seu ano elas traçam, elas batem aqui nessa data, não por isso. Veja esse número que está aí do lado direito da tela. Foi registrado em 2021, segundo a Neotrust, 5,6 bilhões de reais em vendas somente quinta e sexta-feira. Tá? Essa pesquisa está divulgada no site da E-Commerce Brasil. A maior parte dos dados que eu coletei, que eu pesquisei, são do E-Commerce Brasil. Eu também escutei bastante Hipsters, que é um canal da Alura. A Alura é nosso parceiro aqui. A Kigo, ela contrata a Alura para os nossos colaboradores. E, enfim, se você esticar um pouquinho até domingo, segundo a própria Neotrust, o aumento é para 5,8 bilhões, ou seja, essa data é muito relevante para o setor, para vários setores, né? Bom, outra informação tem o ponto positivo do ganho e o ponto negativo, que é a perda. O próprio site E-Commerce Brasil, ele encomenda uma pesquisa que é feita por uma empresa e ela monitora durante a Black Friday, especificamente quinta, sexta, sábado e domingo, 116 lojas virtuais, e no último ano ela registrou que essas lojas perderam 8 milhões em vendas, tá bom? O universo é só 116 lojas, ou seja, é muito maior esse universo, ou seja, essa perda exponencial, ela tende a ser maior, tá? Não é um valor para se ignorar em termos de perdas, tá bom? 80%, diz um estudo da E-Commerce Brasil também, do nosso público brasileiro não consegue fazer compras pela internet, seja pela rede externa, seja pela sua rede em casa, seja pela jornada de experiência que o usuário tem nos sites, tá bom? E por fim, eu bebi da fonte aqui do Rafael Hess, está estimado esse ano de 2021
2022, perdão, 20% de queda nas vendas para a BF. E aí eu vou pedir para o Rafael comentar um pouquinho esse número, ele que é um assíduo na Bolsa de Valores. Por favor, Rafael, fala para a gente um pouco desse número, o que ele tem a ver aí, como é que as empresas vão encarar esse número. A gente atende alguns grandes varejistas aqui na consultoria e conversando com o time deles, um deles abriu essa perspectiva para a gente, de que, considerando taxa Selic, recessão, cenário de eleições, eles estão contando com até 20% de queda na BF desse ano em relação ao do ano passado. Né? De todos os lojistas com os quais a gente tem conversado, foi o único que considerou essa perspectiva. E a gente achou interessante porque nos últimos anos a gente só viu crescimento na BF. Né? De um ano para o outro, um crescimento muito grande. Esses dias eu vi um número de 175% de crescimento no e-commerce nos últimos 36 meses. É muito, muito considerável. Né? Só que agora a gente tem um cenário que em 40 dias inverteu. Né? Tava o mundo inteiro trabalhando com taxa de juro lá no chinelo e agora está todo mundo trabalhando com taxa de juro alta. Saiu ontem também um dado de um leve arrefecimento no processo inflacionário, mas a gente tende a ter um segundo semestre aí bem conturbado. Então, os outros lojistas não estão trabalhando com uma projeção tão, não sei se pessimista ou conservadora, mas foi um dado que me chamou muito a atenção. Né? A gente só vê crescimento no e-commerce, e aí, de repente, alguém contar com a possibilidade de uma queda de 20% em relação ao recorde do ano passado, é algo a se considerar. Né? Mesmo que a gente pense em um cenário flat, né? Um cenário igual ao do ano passado, ainda assim, comparado com o crescimento dos anos anteriores, é algo para a gente prestar atenção. Então, nesse cenário, a gente costuma brincar. A guerra está declarada, não é um comentário inteligente a se fazer no contexto de hoje, né? Porque por conta do que está acontecendo lá na Ucrânia, mas assim, num cenário de muita competição, cada real conta, né? Cada venda conta. Então, o trabalho que a gente tem feito esse ano é muito nesse sentido, preparar os lojistas para que a gente consiga ter o máximo de aproveitamento possível nessa data. Legal. Tem muita incerteza nesse segundo semestre, né, Rafael? Temos eleições, esse tipo de coisas que influenciam, certo? Didi, fala pra gente como é que foi a primeira Black Friday no Brasil para você? Pois é, né? Assim, eu tive a oportunidade em 2010, já tá num varejista grande, né? Nesse que eu fiquei 12 anos. E para entender a relevância que a Black tomou, né? Tá indo para o 12º ano agora. Em 2010, eu estava lá uma sexta-feira qualquer de novembro, um dia, e até então a gente não tinha noção do que era, nem que ia acontecer mesmo, sabe? Estava trabalhando normalmente, assim, eu virei para amigo meu e falei assim, nossa, eu olhei para o gráfico de vendas, falei assim, tá vendendo bastante, né? Assim, o que será? Não sei também e tal. E a venda subindo, subindo. Dali a pouco eu recebi no meu e-mail pessoal, assim, ó, Black Friday, tal, né? Promoções no site. Aí eu subi lá no marketing, eles falaram assim, não, a gente te aderiu aqui, ó, a campanha da Black Friday, aquela campanha que tem nos Estados Unidos e tal, mas eu acho que não sei se precisava de tanto alarde. Bom, pois é, a gente estava vivendo a primeira Black Friday, a segunda a gente já tomou mais cuidado, e a partir da terceira já foi aquele modo guerra, assim, sabe? Porque ele tomou uma relevância muito grande. Você colocou ali que é a segunda data, comparado ao Natal, só que assim, você pega para o varejo, assim, o Natal é um período, né? Efetivamente, no Natal, 24, 25, não se vende nada. Uhum. A Black Friday são 2 dias, efetivamente. Sabe aquela cena que aparece a loja abrindo e entrando aquela avalanche de gente? É isso. É assim, são 2 dias, puta, super intensos, aonde você pega grandes empresas, elas faturam em GMV 3 bilhões de reais, assim, é coisa insana. Eu acho que pelo afunilamento de ser 2 datas, eu diria que até, cara, assim, para a grande maioria é a primeira data, assim, é a maior avalanche de vendas, assim, por ser tão focada. De Legal. 2010 para cá, putz, o negócio cresceu Ela não passa exponencialmente, mais assim. despercebido, Ah, de exatamente. jeito nenhum.
Exatamente. Cris, tem algum número aqui que te surpreende? Você também que trabalhou muito com e-commerce, pode falar alguma coisa para a gente desses números? Eu como gerente de marketing e gerente de e-commerce aí nas minhas vidas passadas, até brinco, né, com a fala do Dianésio, porque a gente do marketing que causa normalmente, mandando os e-mails de resolvemos entrar na Black Friday, né? Então é o desespero de todo mundo, mas realmente a gente começa a se planejar para uma data, e eu já tive alguns e-commerces no qual eu fazia parte, que no dia eu fiz 60 milhões. Então, assim, é um número muito expressivo. E qualquer segundo fora do ar, isso derruba a meta. Então, quando a gente faz o planejamento aí, anual de mês a mês, quanto que a gente vai entrar, cara, a gente aposta praticamente tudo ali em novembro, na data, que é o valor que a gente vai conseguir receber, que é onde a gente vai bater meta. Hoje em dia, assim, para planejamento de marketing e estratégia, Natal, essas outras datas praticamente caem, porque tem muita gente que a partir de agora, julho, né, começa já a esperar, não compra mais nada para comprar em novembro. Então, o mercado passou a ter esse comportamento, né? A partir de julho, quem não comprou qualquer coisa de eletrodoméstico, de móveis, espera de agora até novembro para fazer a compra na Black Friday. Por mais que ainda exista Amazon Prime Day, dia da Shopee, 7/7, a Black Friday continua muito forte, continua gerando esse impulso. Legal, não tenho dúvida também. É, Antes de passar para o próximo tópico, ô, Léo, esse número de prejuízo aí tem cara de ser bem maior, né? Mas, enfim, o que você acha dele? Cara, ele me parece ser uma parcela do erro, do prejuízo, na verdade, porque quando a gente está falando de eram 5,2 ou 5,6 bilhões que você tinha comentado anteriormente, 5,6. a gente ainda vê uma negligência muito grande, né, com muitas empresas ainda, com relação ao software que vai ser utilizado durante a Black Friday, como esse software vai estar bem preparado para lidar com essa rajada de acessos em pouquíssimos dias. Então, eu tenho alguns casos, na verdade, depois a gente comenta no momento mais oportuno, mas o e-commerce caiu exatamente à meia-noite. Então, o que você faz numa situação dessa? Exato. E aí, sim, segundos são cruciais. Se naquele Isso. momento o seu site cai, você começa a ficar em descrédito. E É aí o isso pessoal mesmo. vai para o próximo. Então, esse número possivelmente deve ser maior. Você não viu a apresentação, né, Léo? A gente nem combinou, mas ó, o próximo dados e fatos aqui, eu levo muito isso em bastante palestras que eu faço. Eu participei da Dev Trends na terça-feira, também levei exatamente esses números. E aqui está muito claro, né? São as Big Techs falando que o quanto que ela perde em dinheiro por causa de segundos, como você acabou de comentar, né, Léo? Então a Google, por exemplo, ela divulgou que o tempo de resposta é maior que 400 milissegundos. Eles têm uma perda de aproximadamente 35 milhões de receitas no Google Ads deles. A Amazon também diz que 100 milissegundos equivale a uma redução de quase 7 milhões de vendas. O Yahoo, 1 segundo para ele no servidor, causa uma queda de quase 3% nas receitas. E a Microsoft, por sua vez, ela diz ao contrário, né? Ela teve um efeito ao contrário, ou seja, ela vê um aumento na receita de 0,6% a cada 100 milissegundos de melhoria no tempo de resposta. Então, essas informações corroboram essas questões que a gente está falando aqui de o quanto, primeiro, a data é importante, os números provam isso, em termos de valores, de importância, e o que se perde ainda é muito marginal em termos do que a gente sabe que é perdido, né? São poucas lojas ainda monitoradas, muitas lojas não sofrem não apenas com a perda financeira, mas com a perda da credibilidade de sua marca. É muito ruim quando você vai para a mídia e você sai lá como, poxa, seu site ficou fora a Black Friday inteira. Então, esses são os dados que a gente trouxe para vocês.
e os nossos convidados comentaram, que como essa data é importante, minha avó, aí eu digo, minha avó, ela falava assim, Deus ajuda quem cedo madruga, né? E aí eu trouxe essa pergunta, por que começar tão cedo? Parece bem óbvio quando você olha os números que a gente trouxe aqui, mas ainda assim, pelos podcasts que eu já escutei, pelas empresas que eu converso, você sempre ouve, eu sempre ouço, em outubro ou início de novembro, vamos fazer um teste de performance, vamos fazer um teste de um KL teste, vamos fazer um teste integrado, ou seja, me parece muito tarde. E aí eu vou abrir para os convidados falarem um pouquinho, para cada um deles, seguindo o segmento de vocês. Por que para vocês começar tão cedo é importante? Começar pelo Didi. Boa. Bom, então assim, a Black é um evento que fica todo mundo esperando, certo? Então a gente precisa, os players, eles precisam se preparar o quanto antes, justamente para ter tempo de manobra. Os testes, o ideal é ser executado numa meta muito além do que é realmente esperado para Black Friday, né? Por dois motivos. Primeiro, para você ter uma folga, e segundo, se porventura um concorrente cai, todo esse tráfego ele vai ser migrado para você. Então você começa a receber rajadas de pessoas que você nem esperava. Outra coisa que é super importante é começar cedo, porque você não depende só de você, né? Então imagina que os sites os grandes e-commerces eles têm parceiros, né? Então hipoteticamente aqui eu vou dar um exemplo de que você tem um site, você tem um e-commerce na qual a sua área de busca é de um parceiro, parceiro que injeta um script lá. Se esse parceiro não está aderente com o que você espera de Black Friday, se esse parceiro porventura cai, você cai de tabela. Lembrando que provavelmente esse parceiro também vai estar suportando outros players. Então ele vai ter uma Black Friday ao triplo, ao quadrado e tudo mais. Então esses testes servem para isso, serve para você avaliar com um tempo hábil de você poder tomar algum tipo de ação, não só a sua estrutura, mas a estrutura de todos os parceiros que estão junto com você nessa. É Perfeito. bem Isso, importante assim, se antecipar. concordo. Ô, Léo, para você está na Uber hoje, você ainda não passou por uma Black Friday deles, mas você, pelo que a gente conversou, performance para eles é algo que está no DNA deles então na Uber, como que é na Uber hoje? Se você pode dar algum exemplo ou para você, por que começar tão cedo pensar nessa data? Cara, assim, não preciso nem falar especificamente da própria Uber, mas qualquer Big Tech, começar a pensar em performance cedo é crucial, porque a gente está lidando com milhões de acessos, às vezes bilhões de acessos. Tem sistemas que lidam com, por exemplo, 150 mil transações por segundo. Então, é um volume muito grande. Se você não pensar em performance desde o começo, você cai num problema muito grande que ou você vai tentar resolver usando somente a feature de autoscale, por exemplo, de uma nuvem, só que isso se torna um custo assim estrondoso, ou você vai assumir a lentidão e vai ter que lidar com essa situação. Então, pensar em performance é crucial. Primeiro porque software, quando ele é mal arquitetado, mal desenvolvido, ele parece mais barato no começo, porque é mais rápido de se fazer, mas no longo prazo ele tem um custo muito maior. E para você fazer qualquer tipo de alteração nesses softwares, é muito trabalhoso, é muito custoso. Então você despende mais tempo para fazer qualquer tipo de alteração. Dependendo do tipo de alteração, você vai ter que ir para mudar algum tipo de componente da sua arquitetura. E, além disso, você tem um custo pessoal, né, nas pessoas que estão trabalhando nessa alteração, que é estressante, porque se esse sistema já está em produção e você precisa que ele continue funcionando e cada vez melhor, se ele não foi desenhado para isso desde o começo, é muito difícil fazer qualquer tipo de alteração. Então, é algo que tem que ser
pensado, e não é no desenvolvimento, é antes disso. Então, você já tem que chegar para o desenvolvedor, quando a informação chega do que deve ser desenvolvido, quanto aquilo tem que suportar. E qual é a previsão de crescimento. Isso tem que vir antes. É mais não é só um conceito ou só uma técnica. É uma cultura. Está preparado, né, Léo? Eu converso com a Cris, né, Cris, você me disse que tem momentos que você precisa trocar o preço ali em pleno voo, né? Então, sei lá, 2 da madrugada, 3 da madrugada, já traçou um perfil do comportamento, de repente tem que ir lá trocar um preço. A famosa deu a louca na gerente, vamos queimar preço, vamos fazer tudo isso. E precisa ser rápido, porque a gente está perdendo, às vezes, mercado, está perdendo share, está perdendo por centavos, e isso, querendo ou não, alavanca, né? A gente acompanha aí as viradas de preço e precisa ser rápido. Então, tudo isso que vocês estão falando, né, é o porquê que a gente começa tão cedo. Porque eu tenho que pensar em quantos produtos eu vou colocar numa landing page e ser atrativo para a pessoa chegar ali. Mas eu tenho um buscador, eu, por ser, né, marketing, preciso saber de dados das pessoas, então eu adoro colocar API, plugin, eu adoro deixar minha página extremamente carregada, que eu enfio a performance aonde? Em nenhum lugar, porque eu preciso de dados. Eu preciso saber ali quem está comprando para depois ficar enchendo de e-mail marketing, fazer toda a parte de mídia. Então, quando a gente pensa nisso, a gente também tenta pensar na agilidade, porque a cada segundo conta para a gente. E aí chega um determinado momento que não tem mais venda e é a hora que você precisa subir ou voltar seu preço ali para conseguir fazer algo relativamente muito rápido. Marketing é o terror do performance, né, Cris? Sim, mas a gente sempre se conversa, mas olha, se vale, todas as Black Fridays, pelo menos que eu participei, a gente começa a planejar justamente a partir de julho para ter plano A, plano B, plano C, estratégias de e se cair, o que eu faço? Quanto tempo eu posso ficar fora sem tomar ali uma bronca porque eu tô fora? A gente vai calculando tudo isso, né? Todos esses cenários justamente para tentar essa parceria, né? Que quando até eu estava conversando com você, tia, que eu brinquei. Realmente, eu preciso de dados. Eu quero colocar API, foi como o Genese falou, a gente usa às vezes um buscador que não é nativo da plataforma, e aí ele cai, ele já prejudica o site, mas eu tenho milhões de APIs, todas as APIs do Google pesam, tudo que precisa do F5 ali para carregar e carrega no load do site, faz o site demorar. Uma landing page que pisca, nossa, que vai trazer os produtos com 60%, 50%, tudo isso carrega o site. E se eu não testo antes, eu perco o cara ali por milissegundos na minha página. Sim, isso aí. E, Rafael, você é um gerador de leads, né, para os seus clientes. Então, Black Friday para você, ele não é um problema, mas e os seus clientes? Você já viu seus clientes sofrerem por causa de Black Friday, por pensar tão tarde nela? Olha, os clientes atuais não, né? Geralmente eles já têm estruturas mais preparadas para isso. Então, só para citar aí nominalmente, Magalu, Leroy Merlin, eles já têm um planejamento, uma estrutura. Mas em anos anteriores a gente já viu gente passando aperto, assim, suando frio, porque era meio-dia e tinha gente no site, às vezes 11 horas da noite, tinha, assim, milhares de acessos simultâneos, não vou lembrar o número, mas coisa aí na casa de 5, 6 mil pessoas simultaneamente e não estava aguentando, né? Servidor suando ali para permanecer no ar. E uma conta que a gente faz muito com eles é a conta de mídia. Falou, às vezes você botou 500 mil reais numa ação, mas você esqueceu de separar 10% dessa verba, às vezes 5% dessa verba, para infraestrutura, para aguentar essa ação. Né? E aí você queima o dinheiro todo em mídia, né? Gera expectativa ao longo de um mês, gera uma base de leads, e aí a sua plataforma de disparo de e-mail não aguenta e não consegue disparar para todos os leads que você gerou, ou você faz o disparo, entra todo mundo, o servidor cai, e aí você rasgou uma parte dessa mídia. Né? Porque o que acontece? Tem um fato antigo de marketing, que é quando você não tem um bom trade, você está fazendo publicidade para o seu concorrente. Vamos supor que eu faço lá propaganda de sabão em pó. O meu cliente vai para o supermercado, chega lá e o meu sabão em pó acabou. O
que eu vou fazer? Eu vou comprar o que tem. Então, se você não tem uma boa distribuição, né, você faz publicidade e você vende para o concorrente. No online é a mesma coisa. Né? Você dispara uma oferta, sei lá, de um colchão. E aí eu estou querendo trocar o colchão da minha filha. Eu entro no seu site para comprar. Dou F5, dou recarregar. Ele não abre, eu compro na concorrência. Às vezes pagando mais caro. Né? Então, é algo que a gente sempre discute com os clientes e fala, olha, tudo bem, eu entendo que você precisa botar esse dinheiro todo em mídia, mas a infra aguenta? E muitas vezes, mas é outra área. Essa verba é a verba de marketing e a TI tem que se virar com a verba dela. Eu falo, gente, todo mundo trabalha na mesma empresa, todo mundo trabalha no mesmo guarda-chuva. Envolve o CEO na decisão e desloca a verba do marketing da TI para a TI, se for necessário, mas pelo amor de Deus, me garante que esse site vai estar no ar. Legal, perfeito o que você está falando, Rafael. É a grande dificuldade hoje dos times, né? Não das empresas que estão mais acostumadas aí com a BF, mas essas novas que entra ano, sai ano, por pensar tarde, teve um custo muito alto com infraestrutura, porque não pensou tão cedo. E aí, eu Tia, faço aqui um resumo. licença, tem aqui um comentário do Davi Franco, da XP, que ele colocou aqui no chat. Me metendo no assunto aí, porque eu gosto de dar pitaco no papo dos outros, indo no outro sentido do cedo, considerando o tempo mesmo, e não a fase do seu desenvolvimento, se você não desenvolve com performance em mente, você precisa otimizar a tua aplicação para melhorar essa performance, e isso precisa de tempo. Se começa a pensar isso só a semana do evento, não tem tempo para corrigir as coisas. Perfeito, obrigado, David. Eu ia Davi, chamar ele. é David? Né, Não, tá certo. é o Não tenho David Franco. certeza. Não, eu conheço, eu sei que ele é também fã dessa jornada de performance, é um cara que eu admiro bastante. Obrigado pelo comentário. Ele sabe o quanto que isso é moroso mesmo, não tem que dedicar um tempo. E aí eu trago aqui um consolidado de tudo que foi falado, até mesmo que o David acabou de falar. Então, assim, começar tão cedo. Primeiro porque a data é importante, ela não é mais só quinta e sexta, ela tem aí uma extensão para muitos lugares até o mês inteiro. Então, você tem que aguentar o baque o mês inteiro, e para isso você tem que testar uma quantidade muito maior de cenários para que você suporte essa data, ok? A segunda frase aí fala da tecnologia não pode falhar. Na verdade, não é que ela não pode falhar, e isso o Paulo da Alura fala bastante nos seus podcasts. A sua TI vai falhar. Então, tenha em mente que ela vai falhar numa data dessa. Não tem como. O volume é muito diferente, muito insano em relação ao normal. A questão é o quanto que a sua TI ela é resiliente à falha, ela é tolerante à falha. Então, você tem que trabalhar para que a sua TI, ao falhar, ela se recupere e que aquela falha não seja percebida pelos seus clientes. Então, esse é o desafio. E para isso, eu não conheço outro jeito. Você tem que ter planos A, B, C, D. E os planos têm que ser testados, não pode ser somente escritos, tá? Então, ok, vou fazer um plano. Plano A é teste de performance para identificar os meus débitos técnicos. Tá, e se alguma contenção nos meus cenários, testo vários cenários e alguma contenção passou despercebido. Plano B, eu deixo o site mais lento, não, desculpa, o site mais leve, tiro toda aquela questão de JPEG, de imagens. Plano C, coloco uma máquina mais robusta para atender uma outra, distribuir o meu volume de acessos, se caso falhar o plano A, enfim, tem aqui, tem que se fazer os planos e se testar. Eu falo muito nessa questão de testar, porque o Didi passou por isso, né, Didi? Se você não testa, você não sabe qual é o comportamento da tua aplicação, e aquilo vai ser uma surpresa. E a surpresa para o Black Friday é a falha que vai levar você ao prejuízo. E por fim, o próprio Didi disse isso,
eu não quero expor muito, mas assim, terceiros, plugin de terceiros. Todo e-commerce tem um plugin lá, tem que depender de um conta a pagar, tem que depender de um Bacen da vida, tem que, né, Pix, ou seja, outros aí plugins que não fazem parte do seu sistema, mas faz parte do ecossistema. E sim, esses caras têm que estar no jogo, né? Você tem que chamar a empresa terceira e falar, cara, eu dependo de você. Quais são as garantias? O que você vai fazer por mim? E, 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 e eu já participei de muitas reuniões, inclusive semana passada, de cliente falando, poxa, não, ele só fala, esse terceiro fala para mim, Chuck, que vai garantir. Ele bate no peito e fala: não, no dia, na quinta e na sexta-feira, confia em mim, cliente. Eu vou garantir o, o volume, o tempo de resposta, a disponibilidade, e, e você fica naquela incerteza, né? E muitos deles falham. Então você tem que chamar esse terceiro para o jogo, sentar e planejar com ele. Ó, eu preciso de um ambiente seu para fazer teste, eu preciso de um consultor seu para ajudar a criar cenários de testes, enfim, o terceiro Ô, ele é Chuck, fundamental. o que tem sido comum aí nas últimas Black Fridays das empresas, né? Eu já fui tanto de agência quanto de indústria e de varejo, fazer um war room, trazer todo mundo para jogo, fechar ali literalmente uma sala e colocar todo mundo dentro dessa sala. Porque se acontecer qualquer coisa, cara, tá todo mundo ali para resolver. Sim, as Big Techs, Cris, o Gianese já participou, o Léo também, realmente, para essas empresas maiores, elas já têm o famoso, é, como é que é, Gianese? Pizza, Coca, né? Ah, Então, é uma bagunça, né? Porque, assim, para tecnologia, Black Friday é dia de você não fazer nada, né? Assim, a ideia é que você não mexa. O marketing vai precificar e tudo mais, mas se eu estiver pronto, você não vai fazer nada. Então, vira festa. Os É dia de 15 preparativos, energéticos aqui, ó. isso, é. Aí vem gente, distribui picolé, sorvete, tem gente que ganha ali uns 2 quilos na Black Friday ali, sabe? Sai com açúcar ali em cima, mas é divertido. Meu máximo já ok, foram 15 energéticos numa virada. legal. Eu vou dar andamento aqui. Então, imagine o seguinte: nós falamos tudo isso, falamos de números, de preparar mais cedo, exatamente para não acontecer exatamente essa frase aqui, para que chegue no dia e sua infra, tá? Ela acontece um problema no qual você não teve tempo de se preparar. E aí, tenham ciência, vai acontecer falhas, tá? Mas se você estiver preparado, essas falhas podem se recuperar sem que seu cliente sinta, né, essa falha. Quanto mais cedo você inicia, você consegue colocar uma quantidade maior de cenários para se testar. Então, quanto mais cenários testados, menos chance de falhar você tem, tá? Por quê? O que que acontece no final? Puxa, você sai na mídia. É horrível sair na mídia. O nome, essas empresas têm ações, as ações caem, pode voltar a subir, mas cai, mancha de uma certa forma a credibilidade da empresa. Eu trouxe alguns exemplos aqui, sem citar nomes de empresa, mas são exemplos reais de empresas que tiveram problemas na Black Friday, tá? De grande rede de supermercado, teve o dia inteiro offline, varejista, né, nível mundial, teve instabilidade e lentidão. Marketplace que está muito na moda, não é moda, né? Mas ele é necessário porque muitas pessoas conseguem vender seus conteúdos, seus produtos no marketplace. Então, ele também é um cara que precisa muito carinho, cuidado e atenção para essa data e ficou fora do ar. Então, você deixa de ganhar dinheiro. Quem é conteudista sabe, né? Precisa do marketplace para vender seu conteúdo. Se ficar fora, eu não vendo, eu não ganho meu dinheiro, não compro meu leite no final do mês. Então, trouxe aqui uns exemplos para que vocês entendam que tudo que nós falamos aqui é necessário. E aí, o que é necessário, então? Vou falar um pouquinho tecnicamente, bem rápido, para a gente discutir mais a parte de case do que a parte técnica. Mas, assim, teste de performance é vida, né? O David Franco, que falou aqui para contribuir com a gente, sabe o quanto isso é importante. Por quê?
Primeiro, teste de performance é a arte milenar de criar cenários de acesso simultâneos durante um período, tá? Então, eu tenho aqui minha linha rosa representada pela cor rosa aqui de produção, e eu faço uma simulação representada aqui pela linha azul, tá? E tem diversos tipos de teste, mas o teste ele é importante para identificar débitos técnicos, identificar contenções, e essas contenções geralmente são débitos técnicos, falha na escrita de código, ou, passando aqui pela arquitetura, eu poderia ter colocado um banco não relacional, e eu coloquei um banco relacional, e é aqui que eu identifico camada de cache, se está faltando uma camada de cache ou não. Na linha de desenvolvimento, é aqui que eu pego os códigos que não performam, ou seja, para fazer uma operação massiva, não estou utilizando um método de operação massiva. É aqui que no desenvolvimento, com o teste de performance, eu identifico se o desenvolvedor deixou de utilizar, enfim, métodos de acesso, métodos de junção mais eficientes em suas consultas. E em produção, claro, porque existe muito essa questão de testar de forma isolada e testar de forma end-to-end, tudo integrado. Então, em produção, não que você vai testar em produção, mas geralmente se testa mesmo em produção, ou que a gente chama de pré-produção, o sistema inteiro, o ecossistema, né? Considerando os terceiros, os plugins de terceiro, considerando toda a parte de integração, é fundamental, é o teste mais importante, na verdade, e ele não pode ser feito aos 45 do segundo tempo, ele já tem que ser feito antes, para entender se o que eu estou fazendo nas partes está refletindo no todo. Os testes que eu tenho feito de forma isolada, nas funcionalidades, ou nas APIs, ou nos plugins de forma isolada, se está refletindo no todo, ok? Léo, você quer comentar alguma coisa sobre essa parte de teste de performance? Você que, puxa, é mestre nesse negócio? Estou longe de ser mestre ainda, um dia eu chego lá. Mas acho que aqui corroborando um pouco também com o que o David falou, se você deixar para testar muito próximo de você já entregar o sistema ou o software ou a mudança para a produção, você se depara com um ponto que você não sabe a quantidade de contenções que de fato ali existem. Então você pode fazer um teste e falar, nossa, tá ruim. Aí você vai lá, resolve. Aí você testa de novo e fala, nossa, achei outro problema. E aí você fica nesse ciclo, só que isso pode te tomar muito tempo. Então, a ideia é você fazer antes disso. A ideia de você fazer um teste ali em pré-produção, ou em produção mesmo, mas num horário alternativo, é para você só ratificar todo o trabalho que já foi feito antes e não usar esse teste né, nessa última etapa para você descobrir os bugs. Cara, se você só pensar ali, você vai ter um problema muito grande. Então, você tem que pensar antes para chegar no final e o teste de performance é só um carimbo. Nada além disso. Legal. Perfeito. Dionese, você que trabalhou bastante no varejo, onde estão aqui os pontos onde você mais encontrou problemas de débito técnicos? Você que atuou como arquiteto também, que você possa dividir aqui com a gente. Cara, assim, putz, a gente encontra de tudo, né? Além de começar cedo, a ideia dos testes de performance é que eles têm uma recorrência, quanto mais perto de novembro, mais recorrente ele seja. Porque, assim, a gente está se preparando desde junho, sei lá, para uma Black Friday, mas a vida continua. A aplicação vai continuar sendo atualizada, as novas features vão começar a entrar. Então, assim, se você não tiver uma recorrência desses testes, o que você testou mês passado, talvez não valha, né? O que você testou agora, porque o sistema já mudou. Então, assim, cada vez que acontece um teste, o cenário muda um pouco e a gente precisa rebalizar. E assim, putz, você encontra gargalos em processamento de máquina, você encontra gargalo em banco e tudo mais. Só que o interessante desses testes ali, que nem aí acontecer, eu prefiro, né, que nem, acho que o Léo comentou,
de rolar o teste em produção, porque você tem um cenário real, tá? O que eu quero dizer? O ideal, isso falando em termos técnicos, que você consiga ter um tráfego limpo, um tráfego filtrado, tá? Porque hoje, assim, ó, você pega um e-commerce relevante, eu vou dizer que 85, 90% dos acessos, se não tem nenhuma tratativa, é robô, é crawler, é ataque de DOS, tudo mais. E isso daí gera uma carga tremenda na nossa estrutura. É uma carga que você não precisava ter, sabe? Então você precisa testar também toda essa sua camada que vai fazer esse tráfego de filtro limpo, essa limpeza do tráfego. Você precisa testar se a sua borda, né? Cache, entrega de scripts em borda, tudo mais, ele realmente está entregando na performance que você quer. E se a sua estrutura, aquilo que vem, a origem do dado mesmo, a origem do processamento, se ela está dando conta que você espera. Tanto no auto-scaling. Na verdade, assim, Black Friday, a gente, né, a maioria tem sistemas com auto-scaling, mas Black Friday já acorda escalado, né? Ninguém quer esperar vir. Então, alguns usam, mas eu tenho meio medo. Então, é sempre assim, deixa já pronto e monitora. Então, assim, putz, testar antes, com recorrência, e o ambiente inteiro, o ecossistema inteiro, fim a fim, é super importante, né? Legal. Vai muito de encontro que vocês estão falando exatamente sobre a teoria das contenções, né? A gente nunca vai tirar todas as contenções. Por isso que você tem que testar sempre. Você testa uma vez, tira uma contenção, testa outra vez, tira uma próxima, vem uma próxima contenção e assim por diante. E o teste de performance, ele vai ajudar você a tomar uma decisão. Quanto mais próximo da data da Black Friday, você já eliminou boa parte dos débitos técnicos e você ali tem a condição de tomar a decisão. Olha, ainda não estou no melhor, pode acontecer, sei lá, de 100 mil acessos, ainda aumentar para 200, 300, 1 milhão de acessos. Ali você consegue tomar uma decisão. Vou escalar mais máquinas na nuvem, vou fazer uma distribuição diferente. Enfim, te dá munição para você tomar esse tipo de decisão de forma mais precisa e que essa decisão está embasada em que boa parte dos débitos técnicos já foram eliminados. Porque o que acontece hoje é que você faz um teste de performance tardio e você toma uma decisão de aumentar a nuvem e você gasta muito mais caro com isso, porque está cheio de débito técnico que a nuvem vai ter que ajudar a processar, entendeu? Então, por isso que a gente reforça, comecem cedo para dar tempo de tirar os débitos técnicos. E alguns tipos de teste de performance que pode ser feito, ao contrário do que se pensa, não faça só o teste de pico, que é o mais comum para essa data, né? Simule cenários de você aumentar a carga, elevar uma carga e depois diminuir, elevar um pouco mais a carga e depois diminuir, e aí sim fazer o teste de pico, né, onde 11 horas ou 23 horas você já começa alto, à meia-noite extrapola e desce, faça alguns testes de resistência, onde você altera o valor de uma tabela de preço, você derruba um nó do seu banco de dados, porque com isso, as falhas vão aparecer e você consegue anotar essas falhas, voltar para a prancheta e criar um plano para que eliminar a falha ou criar um caminho alternativo para aquela falha não ser percebida, tá bom? Chuck, licença. A Cristiane da Droga Raia, ela mandou aqui. Teste de performance vai além. Os parceiros também precisam estar preparados, por isso a necessidade do famoso teste de estresse. Perfeito, perfeito. Qual é o nome da? Desculpa. A minha xará, Cristiane. Cristiane. Perfeito, Cristiane. Obrigado pelo comentário. De fato, por isso que a gente comentou aqui, o terceiro tem que estar. O terceiro pode ser, na teoria da contenção, a contenção que inibe as outras contenções, né? A contenção mais fraca. Então, sim, por isso que tem que fazer um teste em produção ou cópia da produção em que você simule todo o ecossistema. E o terceiro tem que estar junto. Não adianta o terceiro falar assim, não adianta simular o terceiro, porque muita gente faz isso, né? Cria um mock, um rebatedor,
no nome que se quiser dar, e você está escondendo uma falha ali, tá? O terceiro tem que participar, não vale colocar um ambiente maravilhoso para testar, tem que ser um ambiente real, né, do dia a dia. Antes de eu falar de ferramentas, Rafael, vou te pôr numa roubada aqui. Você tinha noção de tudo isso? Você que trabalha com leads, de que a infra tem todas essas etapas? Muito superficial, mas não mais do que uns 20 ou 30% do que foi falado aqui. O meu trabalho está sempre na outra ponta, né? É gerar lead, é gerar demanda, é preparar o conteúdo, preparar as landing pages, preparar as promoções, é trazer gente para comprar. Né? A Tá. gente costuma ter algum contato com o pessoal da TI, mas não nesse nível de profundidade. Tá. Eu te perguntei isso porque você mesmo falou, é importante ter essa sinergia. O planejamento não pode ser de forma cilada, né, em silos. O marketing vai fazer um plano dele para a BF. A TI vai fazer um plano dele para a VF. Não. Métricas técnicas e as métricas de negócio têm que se correlacionar. Então, por que não chamar todo mundo para fazer um plano único, né? Poxa, se eu vou ter um plano de marketing, né, Cris? Que eu vou aumentar, vou alterar o preço no dia, e aí, como é que isso vai influenciar vocês? Para esse meu plano, que plano vocês vão ter para testar se isso vai trazer problema ou não? É Não que é verdade, tinha Cris? algumas realidades, né? A gente queria que tudo isso andasse junto, mas para algumas empresas ainda, a TI, a performance, todo mundo está em guerra ao invés de estar andando junto. Então, quando todo mundo tá junto, facilita. Mas é exatamente aí o que o Genésio falou, o que você falou. Ninguém pensa aí, eu invisto 500 mil em mídia. Ninguém pensa que eu vou trazer mais acesso, ninguém pensa junto. Cada um ali está pensando no seu quadrado. Então, a importância de todo mundo entender que, cara, é junto que a gente vai conseguir construir isso. Não adianta fazer separado, porque assim, vai o comigo não morreu. Ah, eu fiz o teste antes e deu certo, não caiu, mas daí eu trago 300 leads a mais, esses 300 derrubo. Então, todo mundo precisa ter essa consciência que o marketing sem a TI não é ninguém, sem os testes de estresse, de performance, de tudo, não é ninguém. Porque senão nada anda, né? Tudo vai dando problemas e todo mundo precisa estar ali no mesmo cerco para fazer dar certo. Só Eu, pegando o cada... gancho, ô Chuck, pegando um gancho Pois daquilo aqui, não. eu já vi aplicativo cair, porque assim, chegou uma hora, todo mundo deu aquela relaxada, o marketing soltou um push, estava alinhado com ninguém, o push trouxe gente e a coisa toda caiu, assim, já vi acontecer, tá? Legal, valeu, Didi. Pra você ver, o estado de observação, de atenção dessa data é constante, né? Não pode parar. E eu cada vez mais acredito que temos que levar esses números, tá? Depois eu vou falar com o marketing nosso aqui, disponibilizar essa apresentação, mas você precisa levar os números para o C-Levels e falar, cara, um segundo vale dinheiro, né? Poxa, me dá um budget aqui para eu fazer testes de performance decente e contínuos, porque grande parte dos clientes que eu visito fica explícito que a questão não tem espaço para isso, e não é espaço de tempo, é espaço no orçamento. Então, alguma coisa não está encaixando. Se a gente está trazendo números aqui que mostram que a perda de desempenho traz uma perda financeira e vai além, traz o nome, traz a perda do nome da marca, por que então não reflete no orçamento um dinheiro para que a gente possa fazer esses testes de forma mais contínua, de forma mais precisa? Enfim, fica aqui o meu alerta, né, para quem está no Tech Talk. Se tiverem dúvidas sobre essa questão de como fazer essa relação entre a métrica de técnica e a métrica de negócio, nos chamem no LinkedIn, a gente ajuda. O Léo tem muita técnica com isso, o Didi já passou muito por isso também, né, Didi? E por fim aqui, eu queria trazer algumas ferramentas, só para destaque aqui, poxa, falou-se tanto de teste de performance e por onde eu começo? Então, tem ferramentas open source, tá? Eu destaco o JMeter, que ela é disparada
a mais completa. A K6, ela está caindo no gosto das pessoas, ele é feito em JavaScript, mas ele executa em Go, então ele é leve, né? Não precisa de uma infraestrutura tão grande. Eu vou deixar aqui, Léo, o que você recomenda aqui para tanto para monitoração, porque não pode deixar de monitorar nesse dia, tem que deixar as métricas bem enriquecidas, tem que ter monitoração da monitoração, isso é legal. Eu já escutei que muita monitoração já caiu na Black Friday e trouxe um problema também de perda de carrinhos, enfim. Fala pra gente, Léo, o que você recomenda aí dessa stack que eu trouxe aqui? Cara, de monitoração, é importante você pensar sempre em observabilidade. Você tem que ter uma visão fim a fim. Então, não adianta você só monitorar a sua camada de infraestrutura, ou só o seu banco de dados, ou só sua aplicação, sem, por exemplo, ter uma visão de qual é a experiência do usuário, né? Que é o conceito de RUM, né? De Real User Monitoring. Você precisa ter esses três. Então, Dynatrace tem isso, esses quatro, desculpa. Dynatrace tem, Datadog tem, New Relic tem, AppDynamics tem. Então, depende muito aí de afinidade com a ferramenta. Eu não tenho nenhuma preferência por nenhuma das quatro, as quatro são muito boas, mas os pontos são observabilidade. Você precisa ter essa visão fim a fim, porque você precisa saber, você precisa fazer pinpoint de onde o problema está, da forma mais rápida possível. Então, você tem que ter essa visão. Legal. Eu trouxe as classes pagas, né, Léo, porque ela já tem todo esse conceito que você falou de observabilidade. Elas olham elas têm os logs, as métricas, os traces e a experiência do usuário e também métricas de negócio. Então você tem aí 5 pilares dentro de uma ferramenta só, mas, gente, open source, a classe open source também atende, só que provavelmente você vai ter que ter customizar, pegar uma ferramenta só para log, customizar, pegar uma ferramenta só para métrica e customizar, uma outra para trace, colocar aí em cima uma ferramenta como o Grafana para trazer a parte gráfica para vocês, tá? Mas fica aqui mais como se fosse um cardápio do que vocês podem utilizar para fazer testes de performance e monitorar, tá bom? Nosso tempo está acabando, infelizmente. O papo está bem legal. Agradeço a todos os convidados. Eu queria que cada um falasse assim, qual a mensagem que você deixaria para quem está escutando a gente para Black Friday. Pode começar, Rafael. Bom, a gente tocou nesse ponto 2 vezes, mas eu vou reforçar porque eu acho que é o que realmente interessa. Boa parte do trabalho hoje é muito mais político do que técnico. Então, a hora é agora, aproveitar o mês de julho, recorre a todo mundo. Vai no CIO, vai no CMO, vai no CEO, chama todo mundo, fala, gente, a gente tem uma data importante e a gente precisa fazer uma alocação de recursos de forma inteligente. Então, vamos gastar R$500 mil em mídia, 1 milhão, 2 milhões em mídia, vamos alocar uma parte em tecnologia, vamos testar antes, vamos prever isso e vamos fazer o máximo possível para que cada real investido retorne. Acho que é um movimento inteligente a ser feito para que a gente consiga chegar lá na frente com planejamento, com a coisa bem executada. Legal, Rafa. Gianese, qual a sua mensagem final? Putz, acho que é o que a gente falou no começo, se preparar, se precaver, ter antecedência do que fazer. A expectativa é sempre grande, cair na Black Friday não é só a questão do faturamento, obviamente, né? A grana que deixa de se ganhar é ruim, mas, putz, o moral do time inteiro que se preparou meses para isso, vai lá embaixo e é super ruim. Então, quanto mais preparado você está, mais confiante você fica para a data, e aí putz, não tem como errar, sabe? Legal, obrigado, Didi. Léo, tua mensagem. Acho que aproveitando essa questão de preparação, a mensagem é: assuma que as coisas podem falhar, porque elas vão falhar invariavelmente. Por mais que você sempre
tente pensar, criar uma arquitetura legal, se preparar com relação à performance. Pense que as coisas podem falhar e saiba o que fazer. Tenha runbooks prontos para lidar com situações adversas. Isso faz uma diferença tremenda. Legal. Cris, sua mensagem final para nós. Se planejem porque ainda dá tempo. Dá tempo de contratar a Kiggle, dá tempo de chamar o Chuck para fazer tudo, para fazer um puta de um projeto bacana, para que a sua Black Friday, assim, desse ano, de volta de pandemia, que todo mundo está apostando muito nessa data, começa agora em julho, que ainda dá tempo de se planejar, de se preparar. É muito importante isso que o Léo falou de, cara, vai dar errado, as coisas caem, cada vez mais a gente está tendo problemas aí tecnológicos, então se planejar tudo certinho, vai dar certo. Legal. Obrigado, Cris. Completando o que a Cris falou, não é merchan, mas peçam ajuda, sim. Contratem empresas de fora para fazer teste de performance, pelo menos, se não continuamente, mas em algum momento, para que tenham um olhar mesmo de fora, tá? De preferência, contratem a Kiggle, estamos à disposição, mas esse olhar de fora é um olhar não viciado, é importante. Às vezes você está mergulhado na sua infra, no seu código, na sua arquitetura, você já tem apego, paixão, carinho por ela, e você às vezes não quer ver que ela não quer aceitar que ela vai falhar, que ela vai errar. Se você chamar uma consultoria de fora, ela não tem essa paixão, esse carinho. Deve ter o cuidado e a diligência, lógico, de aprender sobre o seu sistema e fazer um teste de performance preciso, mas o nosso olhar vai ser um olhar como se fosse um médico mesmo, que vai diagnosticar vocês e ajudar a melhorar uma possível doença com um remédio certo. Agradeço a todos os convidados de coração por terem participado, agradeço a todos os participantes que nos prestigiaram. Tamires, dá tempo de abrir para dúvidas? Uns minutinhos para tirar dúvida? Dá sim, mas já perdemos algumas pessoas, até por conta do tempo. Do tempo. Mas ninguém fez, eu deixei aqui claro, aqui no chat, tá? Que eles poderiam fazer perguntas ou deixar comentários, que foi o caso da Cristiane e do David. Mas, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, mandem aqui. Mas não acho que seja o caso, tá? Tá bom. O pessoal está tímido. Eu peço para que quem quiser me procure no LinkedIn, tá? Meu LinkedIn é fácil de achar, vou até deixar aqui para vocês. E estou à disposição para trocar conhecimento, para discutir algum teste que fez e não deu certo, para bater um papo, matar saudade. Estou à disposição, tá bom, gente? Fica aqui meu Espera abraço. aí que tem uma mensagenzinha. Ah, não, era a sua. Então tá tudo certo. Deixei aqui na mensagem aqui. Aos convidados, muito obrigado de novo. Foi excelente, foi excepcional essa troca de experiência. Gostei bastante, tá bom? Me despeço aqui e tenham um bom dia a todos. Valeu, gente. Bom dia. Muito obrigada a todos, pessoal. Obrigada, Bom dia. pessoal. Obrigado. Bom dia. Bom dia, bom trabalho.